Olá, bem-vindos à aula sobre Digital JS. Bom, essa é a nossa primeira aula sobre os assuntos dos simuladores e nessa nossa aula a gente vai trabalhar um pouco sobre a linguagem Verilog, também um pouco da estrutura básica dessa linguagem, como a gente pode representar as portas lógicas, que foi um conteúdo aprendido nas aulas da semana passada. E depois nós vamos passar para o Digital JS de fato. Bom, o que é a linguagem Verilog? A Verilog ela é uma linguagem de descrição de hardware, que elas são denominadas de HDL, e ela é usada para modelar sistemas eletrônicos digitais. Bom, a linguagem Verilog ela vai ser trabalhada mais a fundo de fato nas próximas unidades. Por enquanto, nós vamos precisar aprender apenas o básico dela para utilizar no nosso simulador, que é o Digital JS. Então, vamos passar aqui um pouco para a nossa estrutura básica. Bom, aqui na estrutura básica, nós temos algumas palavrinhas reservadas que são dessa linguagem e também como ela funciona. Aqui nós temos o módulo, que ela nada mais é do que como se fosse uma função que ela vai receber as portas e ela vai receber nossas portas como parâmetros. Então aqui a gente tem um nome que a gente vai dar para essa função e aqui a lista de portas. Nessa lista de portas a gente tem algumas opções de como aquela porta vai se comportar. Então aqui os principais que a gente vai utilizar para essa aula são o input e o output. O input é quando uma porta é de entrada e output quando ela é de saída. Então, o input e o output eles são como parâmetros para aquele módulo, para aquela função, definindo as portas e se elas são de entrada ou de saída. Mais à frente a gente vai trabalhar outros exemplos de tipos de portas. E a gente também tem aqui o assign, que como é uma atribuição de variável que se mantém atualizada, ou seja, o valor dela vai mudar automaticamente quando a porta de entrada ela é alternada. Então, aqui no nosso exemplo, vou passar aqui para o exemplo. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui o exemplo da porta end. Então, aqui eu dei aqui o nome de porta end, coloquei como parâmetros de entrada o A e o B e de saída o Y. Então, embaixo aqui a gente tem a nossa funçãozinha, a variável Y, e ela vai receber a nossa funçãozinha aqui, o A e B. Então, o que seria esse assim? Para explicar um pouco melhor, vai ficar mais fácil de visualizar quando a gente for para o simulador, mas toda vez que eu alterar aqui a entrada, ele já joga aqui para a saída e atualizando ela. Então, se aqui tivesse 0 e 0, aqui mudaria para 0, de acordo com a lógica da porta. Então, agora aqui nós temos algumas outras portas lógicas, como elas são expressadas lá no Verilog, para ser mostrado no simulador. Então, aqui a gente tem a porta NOT, que aqui a gente tem o desenho do circuito dela, e basicamente é só colocar um til antes da variável que a gente está atribuindo para ser negada e vai sair o resultado aqui. Já a porta end, que foi mostrada como exemplo, a gente tem só utilizar esse símbolo aqui de comercial. Para a porta OR, tem essa barrinha aqui. E aqui é como fica o desenho do circuito lá no Digital JS. Mas aqui na frente a gente tem algumas outras portas. A gente tem aqui a representação do NAND, que é só pegar a expressão que a gente utilizou lá no end, colocar entre parênteses e colocar uma negação antes, a mesma coisa para o NOR. Já aqui embaixo a gente tem o XOR e o XNOR. No XOR a gente representa o XOR, que é o nosso ou exclusivo, a gente representa com um acento circunflexo, e a negação desse XOR é só colocar o XOR entre parênteses e colocar um til antes. Agora nós vamos passar para o Digital JS e como a gente pode utilizar ele.
Bom, aqui no nosso ambiente do Digital JS, a gente tem algumas opções. A gente pode criar um novo arquivo, pode também carregar um exemplo já fornecido pelo próprio ambiente do Digital JS, e também pode procurar por algum arquivo que a gente tenha escrito em System Verilog no nosso computador. Para fins de exemplo educativos e também para utilizar durante as aulas da semana, a gente vai criar um novo arquivo. Então, para isso, a gente vem aqui, dá um nome aqui, eu vou dar o nome de aula 01, e é só que vir aqui em criar, e ele vai abrir uma nova janelinha aqui para a gente iniciar. Ele vem com essa estrutura básica. Essa parte aqui eu vou deixar aqui como aula 01 exemplos, só para ficar mais ilustrativo. Então, como primeiro exemplo aqui, eu vou fazer o exemplo da porta end. Como eu fiz lá nos slides, vamos colocar aqui. Primeiro, a gente precisa das entradas, então eu vou colocar aqui a entrada A e a entrada B. E a nossa saída aqui vai ser a variável y. Output y. E agora a gente vai fazer a nossa associação, que é quando eu pego a variável y e coloco lá para receber a nossa expressão. Agora, agora aqui eu já tenho um código. Para executar esse código, eu venho aqui em run e já vai aparecer aqui o nosso sisteminha. Vou dar aqui um zoom. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui também nessa parte. Certo. Então, aqui nós temos o nosso código e as portas. Aqui, se eu trocar, ele continua como 0 aqui, já que eu só tenho um. E se eu adiciono os dois, ele fica positivo. Então, como eu disse quando a gente estava lá na apresentação de slides, essa associação aqui, ela permite com que eu possa trocar esses valores automaticamente. A partir do momento em que esse valor modifica, eu modifico a minha saída. Então, aqui, se eu troco, ele já troca ali. Agora, vamos passar para o próximo exemplo. Eu vou fazer aqui, vou parar aqui a minha simulação. Para fins de exemplo, se eu quiser salvar o meu exemplo, eu posso aqui dar um Ctrl S e ele vai salvar aqui nos meus documentos. Então, eu posso colocar aqui, cancelar. Aqui eu posso vir aqui e ele vai fazer o download do meu exemplo. Só eu vir aqui nessa setinha, eu dar o Ctrl S, ele vai baixar aqui já como .sv, que é o System Verilog, a extensão do System Verilog. Também tenho como compartilhar e como salvar meu circuito como .json. Isso aqui é muito útil para o que eu vou mostrar mais na frente, quando a gente for utilizar ele com o VS Code. Então, aqui a gente tem mais algumas, vamos fazer mais uns exemplos. Aqui eu vou fazer agora da porta NOT. Aqui eu tenho a minha entrada, a porta NOT eu só tenho uma entrada, então é só o A e a saída, que é o nosso Y. Então, como eu já falei anteriormente, basta colocar aqui o til, e agora é só eu executar novamente, que ele já vai atualizar aqui o circuito. Então, aqui se eu colocar o A, ele vai negar aqui do outro lado, e se eu deixar ele como negativo, aqui vai ser positivo. Se aqui é 0, aqui vai ser 1, se aqui é 1, aqui vai ser 0. Vou salvar esse outro circuito aqui também. Fazer o download. Então, aqui no próximo a gente vai fazer o da porta O, que é o nosso O. E vamos voltar aqui com a variável B. A porta B. Então, aqui eu vou colocar A barrinha B. E vou executar novamente.
ele já vem aqui. Se eu colocar apenas um, ele já deixa. Colocar os dois, também fica aqui. Coloquei 1 e 1, aqui dá 1, 1 e 0, 0 e 1, e assim por diante. Outro exemplo que a gente pode fazer aqui é o do NAND. Vamos fazer logo o do NOR, que já tem aqui a estrutura. Então, vou fazer o NOR. Aqui eu não preciso trocar nada, porque eu só tenho essas duas de entrada e aqui a saída. Então, aqui eu vou colocar entre parênteses. Vou colocar útil. E pronto, ele já troca aqui e coloca a negaçãozinha aqui. Então, aqui pro NAND eu preciso ter as duas positivas. Quando tiver as duas, ele vai negar aqui do outro lado. Se tiver só uma também é possível movimentar um pouquinho o circuito. Passando para a próxima porta, a gente pode fazer aqui a do SHOR. Então, aqui para fazer o SHOR, ao invés de utilizar a barrinha, a gente vai utilizar o acento circunflexo. Executando aqui o SHOR, da mesma forma. E o nosso XNOR. Que aqui a gente tem que colocar entre parênteses e colocar o tio antes. Todos esses exemplos de código vão estar disponíveis em um GitHub simples para que vocês possam executar depois e testar junto enquanto acompanham a atividade. Então aqui, ok. Vou fazer só o NAND aqui que ficou faltando. Depois nós vamos passar para o VS Code. Para o NAND a gente só precisa trocar aqui. E executar aqui também. Certo, esses foram alguns exemplos aqui no nosso simulador. Então, agora nós vamos passar para o uso do DigitalJS no VS Code. Então, vindo aqui para o nosso ambiente do Visual Studio Code, a gente vem aqui na nossa aba de extensões e vai procurar por DigitalJS. Essa é a primeira extensão aqui, a gente vai baixar, instalar. A partir do momento que a gente instala, ela já fica disponível aqui no cantinho. Então, nós vamos agora abrir, lembra do arquivo que nós utilizamos para baixar lá do DigitalJS? Então, a gente vai utilizar ele agora. Então, aqui eu vou selecionar essa página e coloquei aqui os dois exemplos com o ponto SV e também o nosso circuito. Então, aqui a gente vem no nosso ponto SV e vem aqui na extensão para abrir com DigitalJS. Ele vai abrir essa pastinha aqui e a gente tem que dar o OK. Aqui ele não reconheceu porque eu só coloquei o nosso arquivo .sv. A gente vem aqui sintetizar e ele vai pegar o nosso circuito e vai executar assim como aparece lá no DigitalJS. Então, você pega o arquivo .sv, coloca para sintetizar e ele vai aparecer aqui a porta. Então, aqui eu vou poder simular assim como eu faço lá no simulador. Então, aqui, se eu trocar o exemplo, vou pausar aqui e vou trocar aqui para a porta SHOR. Então, eu vou trocar aqui no código
Eu vou salvar. E vou colocar para executar novamente. Aqui. Vou fechar aqui. Vou abrir aqui de novo. Vamos lá. Vou executar aqui. Abrir como um circuito. Ele vai abrir essa telinha aqui. Aqui eu vou em Sintetize. E ele vai mostrar o circuito. Então aqui eu posso colocar e testar os meus códigos. Agora eu vou pausar aqui. E se eu quiser, eu posso salvar esse arquivo aqui como .digital.js. Certo, então, essa foi a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, não deixem de perguntar. Os exemplos vão estar disponíveis nos comentários, assim como nos comentários na descrição do vídeo, assim como o link para o Digital GTS. Espero que tenha dado para aprender um pouco sobre o Verilog e também sobre o Digital GTS e nos vemos na próxima aula.